Olá, o propósito desse vídeo é falar sobre os ministérios dos tempos apostólicos, ministério de apóstolos, profetas, pastores, doutores, evangelistas, e fazer uma comparação com os cabos eclesiásticos dos dias de hoje no sistema religioso. Para tanto, eu gostaria de ler aqui em Efésios, no capítulo 2, a partir do versículo 11. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo do Messias, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho do eterno Criador, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude do Salvador, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia induzem ao erro. Portanto, nós vemos aqui o apóstolo Shaul escrevendo aos Efésios. Ele diz que ele mesmo deu, o próprio Salvador escolheu e instituiu os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e doutores. Os apóstolos foram escolhidos pessoalmente pelo Salvador. Ele escolheu 12, depois Judas Iscariote se suicidou, depois os apóstolos, eles quiseram colocar um no lugar de Judas e colocaram Matias, lançaram sorte e escolheram Matias, mas nós vemos que Matias não era a vontade do Salvador para ser contado como apóstolo. Tanto é que não vemos nenhum relato de Matias exercendo o seu ministério apostólico. Mas vemos o apóstolo Shaul, que foi trocado o nome para Paulo. Vemos o apóstolo Shaul sendo contado com os 12. Shaul foi escolhido pelo próprio Salvador, quando o Salvador apareceu para ele no caminho de Damasco, falando em língua hebraica: Shaul, Shaul, por que me persegues? Então ali, o apóstolo Shaul foi contado. Shaul foi contado como o 12º apóstolo. Então fica bem claro, meu amado, que o Salvador não permite que ninguém se denomine apóstolo, e que nenhum homem institua apóstolo. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, pastores e doutores. Então, essa configuração que aí está do sistema religioso, de homens se denominando apóstolos, de homens fazendo pastores, se denominando pastores, evangelistas, homens escolhendo homens, isto não está de acordo com as Escrituras, porque o próprio Salvador, ele instituiu estes ministérios. E quando é que ele instituiu ou escolheu os profetas, os evangelistas, os pastores e doutores? Foi no dia de Pentecostes, meu amado, quando estavam ali no cenáculo reunidos os apóstolos e os discípulos, cerca de 120 pessoas, seguindo a orientação do Salvador, que antes de ser assunto aos céus, ele disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Isto aconteceu no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre aqueles 120 discípulos que estavam ali, e foi dado ali dons ministeriais pelo próprio Salvador. Então nós vemos que essa configuração que aí está, de apóstolo, de pastores, de bispo,
Isto não tem nenhum amparo nas Escrituras. Isto foi para aquele tempo apostólico e para o tempo da igreja primitiva, quando a igreja estava sendo consolidada. Hoje não há mais necessidade destes ministérios, porque nós temos as Escrituras. Hoje nós podemos ter acesso às Escrituras, podemos ler as Escrituras, e não há necessidade de um homem intitulando-se pastor, bispo ou apóstolo estar nos ensinando as Escrituras, porque a própria Escritura diz que nós temos a unção do Santo e sabemos tudo, e não há necessidade de que ninguém nos ensine. Portanto, meu amado, não chame ninguém de pastor, não chame ninguém de apóstolo, não chame ninguém de bispo, porque isto não tem amparo nas Escrituras. E você não tem que ir ao templo para um homem ler para você as Escrituras, interpretar para você e ler para você e contar uma história. Você não precisa disso, meu amado. Você pode ler as Escrituras e você mesmo ter a sua interpretação, porque você é templo do Espírito Santo. E não há necessidade de que um homem venha dizer para você o que está escrito ali, porque você mesmo pode saber, porque você é templo do Espírito Santo. E nós vemos também, de acordo com as Escrituras, que já naquela época apostólica e da igreja primitiva, ninguém era chamado de apóstolo, de pastor, de bispo. Todos eram presbíteros. Todos eram presbíteros. E nós vemos que a palavra presbítero, ora, ela se refere ao ancião avançado em idade, ora, se refere ao ancião no sentido de pessoa amadurecida na fé. E os anciãos que exerciam os ministérios, os dons ministeriais na igreja primitiva, eram os presbíteros, eram as pessoas amadurecidas espiritualmente, que tinham condições de ensinar a outros, e não havia esse chamamento de pastor fulano, pastor ciclano, pastor beltrano. Isso é uma invenção do sistema religioso. Isso fica bem evidente aqui em 1 Timóteo 5,17, eu queria estar lendo para vocês. 1 Timóteo 5,17, o apóstolo Shaul escrevendo a Timóteo, ele diz aqui: os presbíteros que governam bem sejam estimados por digno de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e no ensino. Então havia os presbíteros que trabalhavam no ensino e que trabalhavam na palavra. Então todos eram presbíteros. Aqui em Tito 1, aqui nós vamos procurar aqui no livro de Tito, capítulo 1, versículo 5, o apóstolo Shaul está escrevendo para Tito e dizendo: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem o que ainda resta, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros, como já te mandei. Então Tito tinha a incumbência de estabelecer presbíteros de cidade em cidade, não de estabelecer pastores, não de estabelecer apóstolos, não de estabelecer
evangelistas, mas estabelecer presbítero. E eu vou ler mais uma passagem aqui em Tiago, capítulo 5. Tiago 5, aqui, quando fala aqui sobre a oração da fé, Tiago 5,13, diz assim: está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite, com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, serão perdoados. Então, meus amados, se houvesse alguém doente na igreja, era para chamar os presbíteros para ungir o enfermo. Ora, por que não manda aqui chamar os pastores, chamar os apóstolos ou chamar os evangelistas para ungir, mas sim chamar os presbíteros? Isto porque só havia os presbíteros na igreja, ou seja, as pessoas amadurecidas que apacentavam e cuidavam do rebanho, que cuidavam da igreja. Então não havia ninguém sendo chamado apóstolo, ninguém sendo chamado pastor, ninguém sendo chamado bispo. Então isso que está aí hoje no sistema religioso é uma enganação, não tem amparo nas escrituras. As pessoas se dizendo apóstolos, se dizendo pastores. Já mesmo no tempo apostólico, o apóstolo Paulo falou muitas vezes, e também o apóstolo Pedro, que haviam pessoas, homens, que diziam ser apóstolos do Salvador e que não eram apóstolos do Salvador. E hoje em dia acontece a mesma coisa, homens se dizendo apóstolos, homens ordenando outros homens, segundo seus próprios interesses, segundo as suas próprias concupiscências. Então, meu amado, aí ninguém chamais de pastor, aí ninguém chamais de bispo, aí ninguém chamais de evangelista, porque não tem amparo nas escrituras. Todos que exerciam o ministério na igreja, ministério de ensino, de pregação da palavra, eram os presbíteros. Eu vou ler aqui mais uma passagem em 1 de Pedro 5:1. 1 de Pedro, capítulo 5, o versículo 1 diz assim: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, testemunha das aflições de Cristo e participantes da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho do Salvador, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, não por torpe ganância, mas de boa vontade. Então, meu amado, aqui o apóstolo Pedro está se denominando presbítero. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles. Então, o apóstolo Pedro era presbítero, era um presbítero. E ele está escrevendo aos presbíteros: apacentai o rebanho do Criador que está entre vós. Então, meu amado, por que ele não fala aos presbíteros que estão entre... Ou melhor, por que ele não fala aos pastores que estão entre vós? Admoestai, apacentai o rebanho que está entre vós. Por que não fala pastor? Porque pastor não era título, não era cargo, não era chamamento, não era para se chamar de pastor. Então todos eram presbíteros. Então eu creio que você entendeu até aqui que não existe hoje estes ministérios. Então, meu amado,
Espero que você tenha entendido que este ministério foi instituído naquela época, porque a igreja estava se consolidando. Hoje nós temos as Escrituras, e a Escritura diz que não há necessidade de que ninguém nos ensine, porque nós temos a mente do Salvador. E os que são do Salvador são guiados pelo Espírito do Salvador. Então, meu amado, você não tem que ir a um templo para ouvir um homem ler um versículo e interpretar para você ou contar uma história para você. É melhor você ficar em casa e você ler as Escrituras e você estudar as Escrituras, examinar as Escrituras, que você terá um proveito maior, porque você vai ser direto nas Escrituras, você vai ler direto nas Escrituras e você não vai ser enganado, porque tem muitas pessoas que estão enganadas aí pelo sistema religioso, por causa desses homens que se dizem pastores, que se dizem apóstolos, e estão enganando, lendo versículo isolado, lendo versículo fora de contexto, e que as pessoas ficam sem conhecer as Escrituras e ficam sem conhecer o Salvador. Então, meu amado, eu gostaria de ler aqui ainda em Hebreus 13, para encerrar a leitura. Em Hebreus 13, no versículo 7, está aqui assim, ó: lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra do Criador, e atentando para o êxito da sua carreira, imitai-lhes a fé. Lembrai-vos do vosso pastor que vos falaram, não é que vos falam. Então, meu amado, houve um tempo aqui que os pastores já não falavam mais a palavra. Por quê? Porque agora havia as Escrituras, havia as cartas que circulavam nas igrejas. Então não havia necessidade de ninguém estar falando mais nada, porque tudo agora estava nas Escrituras. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra. O que nós vemos no sistema religioso hoje ainda é os pastores falando. Eles ficam falando e ficam falando todo dia e ficam falando. Então, não tem nenhum amparo nas Escrituras. Aqui na mesma carta aos Hebreus, aqui diz aqui, eu não sei agora onde que está no momento, eu não vou procurar, mas está dizendo assim que eles já deviam ser mestres pelo tempo, mas ainda necessitavam de que alguém ainda os ensinasse. Então o apóstolo, o autor da carta aos Hebreus, que eu acredito que seja o apóstolo Shaul, ele está dizendo que aqueles cristãos, os hebreus, que aqueles discípulos, os hebreus, eles estavam ainda com necessidade de que alguém ensinasse eles. E eles já não deveriam, e pelo tempo que eles já eram discípulos, já estavam na fé, eles já deviam ser mestres. Eles já deviam ser pessoas aptas a ensinar a outros. Mas ainda necessitavam de pessoas para ensinar eles. Que era uma coisa que o apóstolo Shaul estava admirado. Que não era uma coisa normal. Mesma coisa acontece hoje no sistema religioso. Pessoas ficam no banco ali 20 anos ouvindo da boca de um homem que se denomina pastor o que ele pode fazer, o que não pode. Está aqui, ó, eu vou ler aqui.